Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Amém? Amém. O texto diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestiários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Às vezes, nós temos nos preocupado com tantas coisas que é responsabilidade de Deus. E nós nos preocupamos. Precisamos, meus irmãos, nos preocupar com a nossa vida no reino de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Porque o que comer, Deus proverá. O que vestir, Deus proverá. Como bem falado, pelo autor aqui, do Mateus, se Deus, Ele, aos lírios dos campos se veste tão belamente, que nem Salomão se vestiu. E olha, observe que os lírios dos campos vai para o fogo, vai ser queimado. Quanto mais nós, como Deus não se preocuparia conosco? Então, queridos irmãos, Deus, Ele tem conduzido nos últimos dias a sua igreja neste caminho da redescoberta do viver o seu reino. Precisamos, queridos irmãos, a nosso afã, a nossa busca é como viver no reino de Deus. Do ponto de vista espiritual, aqueles que estão em Cristo precisam se posicionarem na terra como verdadeiros cidadãos dos céus. É isso, essa deve ser a nossa preocupação. Eu sou um cidadão do céu. Eu tenho certeza que amanhã eu vou almoçar, eu vou jantar. Se vivo eu estiver, Deus já proveu. Então não podemos nos preocupar com aquilo que Deus já nos deu, aquilo que já é nosso, já é garantido. Entenda que esse reino, o reino de Deus, ele é essencialmente espiritual, não é um reino físico, e é estabelecido primeiro dentro de cada um de nós, de nós que fazemos parte dele. Então o reino de Deus, ele é estabelecido em mim e em você.
Nós fazemos parte desse reino. Então, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossa vontade, em todas as áreas, entende-se todas as demais entradas da vida, em todas as áreas de nossa vida, queridos irmãos, o reino de Deus, ele é estabelecido. Então, Deus é uma realidade de nós. Eu queria dizer que estamos falando de um reino, meus irmãos, que está sendo consolidado através de mim e de você. Um reino que está sendo estabelecido aí fora. Um reino que precisa ser visto pelas pessoas que nós nos relacionamos. Então, nós somos aqueles que vão propagar esse reino. Então, o autor aqui, Mateus, traz a nós que não devemos nos preocupar com coisas que é responsabilidade de Deus. O pai, ele não é responsável por dar comida aos filhos? Né? Então, como temos nossos filhos, por mais adulto que seja, quando eles estão em dificuldade, recorre a quem, Jorge? Recorre a Jorge. Porque Jorge é o pai deles. E Jorge, de antemão, o que é que faz? De imediato vai prover a solução do problema. E assim é nosso Deus conosco. Então, Ele é o nosso Deus. Então, queridos irmãos, foi o próprio Jesus quem estabeleceu esse reino entre os homens. E nós fazemos parte desse reino. Eu queria dizer que por isso, quando Jesus começou a ensinar acerca do reino dos céus, ele chamou pecadores ao arrependimento, né? Então, queridos irmãos, ele manifestou o seu poder para quê? Para curar, para libertar, para evangelizar pobres e consolando tristes, né? E Jesus enfatizou o seguinte, em Mateus 3, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa é a nossa preocupação, estabelecer esse reino, levar esse reino às pessoas. Então, o que ele queria dizer com isso, entre outras coisas, que a vinda, né, do prometido Messias, que a vinda de Jesus, era a inauguração oficial do reino de Deus entre os homens da terra. Então, quando ele disse assim, naquele momento que ele está na sinagoga, ele diz assim: o reino de Deus está entre vós. Ele está dizendo que ele era esse reino, que foi até mal interpretado, mas era a verdade, entendeu? Então, ele estabeleceu, então, Cristo, o príncipe da paz, ele veio a nós, né? Ele era a restauração máxima do Pai. Então, observe, ele era o rei eterno e trouxe o seu reino absoluto para a terra. Foi isso que Jesus trouxe o reino de Deus absolutamente para a terra. Então, quem via Jesus percebia o reino de Deus. Então, como parte da Trindade e da humanidade, que Cristo fazia parte da Trindade, né? Que era o Deus Filho, mas fazia parte da humanidade. Então, Cristo veio ao mesmo tempo restabelecer, meus irmãos, qual foi o papel de Jesus? Restabelecer o plano de Deus na terra. Para quê? Para nos trazer novamente a ter relacionamento com Deus. Então foi para isso que ele veio, para que nós nos relacionássemos novamente com Deus. Esse era o objetivo dele. Então, dessa forma, o rei deste reino, que é Jesus, ele resgatou, meus irmãos, a nossa nova cidadania. Entendeu? Então, através de Jesus, nós que reconhecemos Ele como Senhor, deixamos de ser cidadão da terra e passamos a ser cidadãos celestiais. Você é um cidadão celestial, meu irmão. Você é um cidadão do reino dos céus. Então, Ele nos comprou com o seu próprio sangue derramado no Calvário para a nossa redenção e expiação dos nossos pecados. Então, foi esse sacrifício que Ele fez para que sejamos o quê? Cidadão dos céus. Então, hoje nós vamos usar esse tempo que estamos aqui e vamos falar um pouquinho sobre a vida do reino, né? Lá em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida.
Entendeu? Então quer dizer que a vida do reino de Deus, né, tem uma cultura peculiar que é só dela, então que é muito diferente da vida e da cultura da terra. Então não podemos, como eu falei a semana passada, a nossa cultura é uma cultura celestial. A nossa cultura é diferente. Então, por exemplo, na cultura da terra valoriza-se o que é o individualismo, né? O egoísmo, a avareza, o estilo de vida passageiro e perecível que existe nela. Então, todas essas coisas são perecíveis. Já na vida do reino, valoriza-se o amor, né? Valoriza-se o altruísmo, valoriza-se a justiça, né? Valoriza-se a verdade, a fidelidade e as coisas espirituais. Então, quem é espiritual valoriza as coisas dos céus. Então, o que está sendo mais valorizado por mim? Aí eu tenho que fazer uma anamnese. O que é que eu tenho valorizado mais? Né? Eu tenho valorizado mais a cultura da terra, que é o individualismo, o egoísmo, a avareza, o estilo de vida passageiro, perecível que existe nela, ou tenho valorizado mais o amor, o altruísmo, a justiça, a verdade, a fidelidade? Quinta-feira, eu lembro quinta-feira nós fomos para um evento, eu e Sandra, e aí foi uma das crianças que ia para esse evento, era assim 1h da tarde mais ou menos, junto conosco no carro. E aí a festa ia ser em um local que se pagava para... Só que a partir até 9 anos não pagava, e a partir de 10 anos pagava, e a criança tinha 10. E a criança que estava no carro, aí estava eu, Sandra, Sofia, minha cunhada, minha sogra. E aí, se olha lá, a partir de 10 anos paga. Eu fui pregar lá. A partir de 10 anos paga. E aí a menina tem 10 anos. Aí só, minha avó disse que era para eu dizer que tinha 9. Aí Sofia olhou para ela, não, mas você não tem 10, ela tem. Não, fale que tem 10, não minta não. Eu disse, olhe, a verdade é a melhor coisa, você sabe? Sempre fale a verdade. Ela, mas eu não posso dizer que tenho 9 e parece que eu tenho. Eu disse, você pode até parecer, mas você não tem. Deus sabe que você tem 10. Você vai chegar lá e vai dizer que tem 10. Se sua avó não puder pagar a sua, a gente paga, tá certo? Ela tá certo, meu tio. Então a verdade tem que sempre prevalecer. Então na cultura terrena, mas é alguém que vive a cultura terrena, a avó da menina. Mas se vivesse, imagine a gente que vive a cultura celestial e dizer a Sofia, olha, lá diga que você tem 9, o seu filho fez 10. Que cultura é essa? Que ensino é esse? Então nós, meus irmãos, precisamos viver essa cultura, a cultura do reino. Então na vida terrena, uma pessoa quer se sobrepor mais do que a outra para levar o quê? Algum tipo de vantagem sobre a outra. A cultura terrena é assim. Na vida do reino, os súditos são orientados a nada fazer por contenda ou vanglória. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:5 que você deve buscar o melhor para o outro, o bem do outro. Mas no mundo, meus irmãos, a lei de Gerson que prevalece, né? A lei de Gerson, os mais velhos aqui sabem, né? Que tinha um cigarro chamado Vila Rica, que aí Gerson era um jogador de futebol, ele dizia, leve vantagem você também, leve Vila Rica. Só que no reino dos céus, a lei de Gerson não prevalece na nossa vida, é o outro. Vivemos para fazer o melhor para o outro. Então, por isso, para viver como cidadão do reino de Deus, não basta confessar a Cristo, não basta ser cristão, só dizer aceitei a Cristo, ser membro da igreja, precisa se submeter às leis desse reino. A santificação, como nós falamos na escola bíblica dominical, professora Edna, depende disso. Não é só aceitei a Jesus, eu tenho que buscar, né? A própria Bíblia diz, né? Buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Eu tenho que perseguir, correr atrás. Então, vivendo de acordo com os seus valores da cultura desse reino,
espiritual e eterno. Então, a nossa cultura é essa. Precisamos viver a nossa vida baseada nessa cultura. Então, não tem nada a ver com religião. Em vez disso, ela tem tudo a ver com a vida do próprio reino. E o próprio rei. Precisamos viver a vida do nosso rei. Por isso que somos chamados de cristão. Cristão é um Cristo pequeno. Somos um Cristo pequenininho, né? Que o nosso alvo é o grande. O nosso alvo é chegar para Ele. Mas para chegar a Ele, precisamos viver a cultura dele. Então eu quero convidá-lo para juntos olharmos algumas lições práticas apresentadas pelo salmista. Aqui, quer dizer, no Salmo 15, versículo de 1 a 3, diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí vem: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Isso é tremendo. Esse texto aqui, meus irmãos, precisamos digitar ele, botar lá na nossa casa, no nosso banheiro, no nosso espelho do banheiro, para quando formos escovar os dentes, pensar: Senhor, quem habitará no seu santuário? E aí dizer: Senhor, eu quero habitar, né? Então, segundo o salmista, em que consiste a vida do reino? Em que é que consiste? A vida do reino consiste em andar em integridade, meus irmãos. Andar em santidade. Aquele que é íntegro em sua conduta. É isso que o salmista fala. Tem que ter integridade. Então a integridade é um alto padrão, né? Um alto padrão de honestidade, verdade, decência e honra, que jamais deve quebrar por um cidadão do reino. Então, eu não posso quebrar. Eu tenho que ser íntegro. Ser cidadão do reino, ele não pode quebrar isso. Ele precisa viver essa integridade. Quero ser cidadão do reino? Quero. Então viva dessa forma. Então por isso que o cidadão do reino de Deus anda na contramão do mundo. Nós andamos. O mundo vai para um lado, nós vamos para o outro. Os padrões do mundo é um, mas os padrões celestiais são outro. Enquanto os valores desse mundo nos ensinam a ser desonestos, corruptos, mentirosos, enganadores dos valores do reino de Deus, né? Eu quero dizer que os valores de Deus estão alicerçados em integridade. É preciso ser íntegro. Então a integridade nos faz viver de acordo com os valores estabelecidos pelo rei desse reino. Eu quero dizer que então, se você deseja crescer e viver como cidadão do reino de Deus, cidadão deste reino, então seja íntegro. Ainda que tudo ao seu redor, ainda que todas as coisas conspirem contra essa possibilidade, mas não perca isso. Precisamos buscar ser íntegro, né? E a vida do reino de Deus consiste também em praticar o que? A justiça. A parte B do versículo diz: aquele que pratica e que é justo. Pratica e que é justo. Eu preciso praticar a justiça e ser justo. Observe que o cidadão do reino do céu pratica a justiça, porque ele ama a misericórdia e sabe que Deus, o Deus que nós amamos, o Deus que é o Senhor desse reino, Ele tem prazer naqueles que praticam e que são justos. Então eu preciso, Deus me ama se eu for justo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça tem que se exceder a dos escribas e fariseus, né? Tem que se exceder. Não podemos, nossa justiça não pode ser menor. Se entra no ônibus, foi pagar, porque hoje ninguém paga mais, é muito difícil alguém pagar ônibus com dinheiro, pagou com dinheiro, o cobrador deu um pouco a mais, o troco errado, tem que voltar aqui a cobra, você me deu um dinheiro a mais, né? Se está no mercado, deu um dinheiro, tem gente que acha vantagem, pô, me dei bem, na verdade está se dando mal, né? Está se dando mal. Então, meus queridos irmãos, o cidadão do reino do céu, ele pratica justiça porque ele ama a misericórdia
E ele sabe, o cidadão do reino de Deus, sabe que Deus tem prazer naquilo que praticamos, naquilo que é justo. Então, no entanto, o que seria praticar a justiça? Praticar a justiça é repartir, é dividir para os outros que têm, o que a gente tem, é dar uma parte. Eu estou comendo um pão, é dar a metade. Alguém está com fome? Dá uma parte. É a manifestação expressa da bondade e fidelidade com aqueles que necessitam. Amar é um ato de amor. É a manifestação do amor sem merecimento. É dar àquele que não vai me dar nada em troca. Aquele que não tem nada para fazer por mim, eu ir lá e fazer por ele. Né? É o ajudar sem esperar retorno. Quando a gente dá alguém que sabe que vai ter um retorno, é bom, né? Mas dá alguém que não vai nos dar, não tem nada para nos dar. Aquele que não tem nada, não pode fazer nada pela gente. Então, queridos irmãos, é o reconhecimento que tudo que temos, tudo que somos, não provém da nossa força e nem do nosso braço, não provém da nossa capacidade, não é nosso, mas da graça operante de Deus que nos concede. Foi Deus quem nos deu. Tudo que nós temos vem de Deus, sua aposentadoria vem de Deus, seu trabalho vem de Deus, seus filhos vêm de Deus, né? Todas as coisas que você tem, a sua casa veio de Deus, foi Deus que te deu tudo, é Deus que nos dá todas as coisas. Então, queridos irmãos, como cidadão do reino, devemos demonstrar essa justiça, não apenas expressa com palavras, mas vivê-las também com ações. É preciso exercer essa justiça com ações. Então, o cidadão do reino, ele é chamado para quê? Para servir. Jesus, ele serviu em todos os momentos, em momento nenhum, em todo momento Jesus serviu, sempre serviu, em toda a história. Então, no entanto, servir ao próximo não é um ato obrigatório de caridade, é uma ação motivada pelo quê? Pelo dever de ser regado pelo amor. Então, é o amor que nos impulsiona a servir, a dar, a contribuir. Então, meus queridos irmãos, que servir é demonstrar o reino de Deus em obras. Quando nós estamos servindo alguém, nós estamos demonstrando o reino de Deus em obras. Quando alguém liga para Jorge e diz assim: Jorge, poxa, estou precisando ir no médico e não tenho como ir, rapaz. Você poderia me conseguir aí um dinheiro aí? Já não, eu vou levar você com o meu carro. Isso é servir. Quando alguém chega para mim e diz assim: poxa, pastor, estou precisando de uma carona, entra aí, vamos lá. Isso é servir. Pastor, não tenho nada para comer, como é que faz? Ou eu tenho que dar, ou eu tenho que providenciar, eu tenho que correr atrás. Isso é servir, né? Então, queridos irmãos, a missão de Jesus na terra foi a de servir. Jesus serviu em todos os aspectos. A Bíblia afirma em Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que se desejamos viver como cidadão do reino de Deus, se esse é o nosso propósito, então pratiquemos a justiça, servindo as pessoas. Sirva em todos os sentidos as pessoas que estão ao seu redor, né? A vida do reino de Deus consiste em falar sempre a verdade. A parte C do versículo 2 diz: aquele que de coração fala a verdade. De coração. Porque às vezes a gente fala alguma coisa pela boca, mas na mente está outra coisa, né? Não é isso? O ser humano fala, como diz, fala da boca para fora, né? Aí olha para Maria Gilda: eu gosto pra caramba de Maria Gilda, mas eu não gosto dela. É da boca para fora. E tem gente que é assim, que fala da boca para fora, mas no interior diz outra coisa. Então, a prática, eu quero dizer que a vida do reino de Deus consiste em falar a verdade, falar aquilo que está no coração. Então, hoje vivemos em um mundo de mentiras. São muitas mentiras.
Mentem promotores, juízes, mentem réus, mentem advogados, mente crente, mente pai, mente mãe, mente filho. É uma vida, estamos arrodeados de pessoas que mentem. Então, mentem patrões e empregados uns aos outros. Então, essa é uma vida dos que abraçam a cultura do mundo. Então, nós não podemos abraçar a cultura do mundo. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Jesus não é a mentira. A Bíblia diz que o diabo ele é pai da mentira. E fala que quem mente constitui-se filho do diabo. De quem somos filhos? A quem estamos emprestando a nossa boca, né? A gente diz que quando alguém mente, está emprestando a boca ao diabo. Está emprestando a boca ao diabo. Então, mas o cidadão do reino de Deus, ele fala a verdade de que modo? De coração. Ele fala aquilo que está no coração, então ele é íntegro e, portanto, ele é verdadeiro, porque fala a verdade que procede do coração e que vem de Deus. A verdade vem do Senhor, então ele é sincero no que diz e fala as coisas exatamente como são. O preto é preto, o branco é branco, o azul é azul. Não fala para enganar. Tem um vídeo que mostra um professor, ele para confundir o aluno que chega atrasado, aí pega uma pasta, acho que a pasta é verde, ele, o último que chegar, eu vou perguntar que cor é essa pasta, todo mundo vai dizer que é azul. E aí todo mundo chega, quando o aluno chega, e aí o professor pergunta a um e outro, todo mundo vai dizendo, aí confunde o outro, então a mentira confunde. Quando você mente, deixa o outro confuso. Então o cidadão do reino de Deus está seguro em Deus, portanto, não teme dizer a verdade, mesmo que pague um preço. A verdade sempre tem que prevalecer, mesmo que sejamos castigados. A verdade tem que sempre prevalecer, então ela está ligada à fonte da verdade, portanto, ele crê na verdade, fala a verdade e só vive a verdade, porque Cristo é a verdade. É Ele que nós proclamamos, e quando nós mentimos, nós não estamos proclamando Cristo. Então, eu quero dizer queridos irmãos, que Ele é verdadeiro, Ele fala a verdade de coração, aqueles que vivem da verdade. Então a palavra de um cidadão do reino do céu precisa ser verdadeira, porque só através da verdade vamos influenciar a cultura da terra. Então, se o mundo nos vê mentindo, que tipo de influência vamos passar para o mundo? Se o seu colega vê você mentir, ele não vai querer jamais seguir esse mesmo Deus que você segue. Se desejamos crescer e viver como cidadãos do reino de Deus, falemos sempre a verdade, ainda que isso nos custe muito caro, ainda que tenha um custo, né? Então, meus irmãos, que a verdade possa ser estabelecida, né? Então a vida do reino de Deus consiste também o quê? Em usar suas palavras para abençoar. A parte B do versículo 2 diz: aquele que não usa a língua para difamar, né? Então o verdadeiro cidadão do reino de Deus usa as palavras para abençoar, usa a sua boca para abençoar, usa a sua língua não defama, não fala mal, não critica. Então o que sai da sua boca produz o que? Alegria, produz esperança, produz encorajamento, produz motivação e produz paz nas pessoas, porque é isso que a verdade produz. Então a língua que não defama produz isso. As pessoas querem andar. Então o cidadão do reino de Deus, ele não fala mal do seu próximo, não fala mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O cidadão do reino é assim, não fala mal, não fala com e não aceita afronta contra. Então a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só a boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então a palavra torpe vem do grego que sapos, né? Essa palavra aqui no original, eu fui lá para o original para ver, essa palavra torpe aqui é sapos. A palavra sapos é uma palavra empregada, sabe o que? A fruta e árvores podres.
não sai de sua boca palavra podre. Então, quando nós falamos palavras que não abençoamos, está saindo palavra podre da nossa boca. E será que sai palavra podre da boca de um cristão? Será que considera peixes e frutas podres? Então, queridos irmãos, quer dizer, é a palavra que prejudica e faz mal a quem ouve. Será se a nossa palavra, o que eu tenho falado, tem abençoado ou tem amaldiçoado a vida das pessoas? Então Paulo, ele recomenda aos cidadãos do reino a não usar esse tipo de palavra, porque ela não traz nenhum tipo de benefício. Então, meus irmãos, a palavra torpe, a palavra podre, não abençoa, amaldiçoa. Então o cidadão do reino, ele deve usar palavras que venham a quê? Não deve usar palavras que venham a quê? Prejudicar a vida de alguém, né? Porque que comunicação é essa? Não é a comunicação do céu. A comunicação do céu abençoa em qualquer circunstância. Então essa comunicação, segundo Paulo, precisa ser o quê? A palavra, a comunicação do céu precisa ser o quê? Edificante, transmitir graça a quem ouve. Então a nossa palavra precisa transmitir graça, precisa abençoar o outro. Então por isso que o verdadeiro cidadão do reino dos céus precisa tomar o quê? Muito cuidado para não pecar com suas palavras. Então o que é que está saindo da sua boca? O que é que eu tenho falado? O que você tem falado? Então sua língua deve ser o quê? Um instrumento de vida e não de morte, porque a palavra mata. A Bíblia fala que a palavra mata. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então a gente tem que vigiar o que a gente fala, né? Então não é possível viver como cidadão do reino de Deus sem se deixar ser dominado pela sua cultura. Eu, para ser cidadão do céu, tenho que ser dominado pela cultura do céu. Então, se eu estou vivendo a cultura da terra, então não sou. Então não cultivemos uma vida de integridade, compactuando com injustiça. Então, tudo que é injusto, se alguém vai fazer algo injusto e convida você para participar, diz: não, disso eu não participo, não faço parte disso. Então, querido, não faça um sincero exame de si mesmo, façamos, melhor dizendo, né? Será que se podemos nos considerar, será se eu posso me considerar cidadão do reino dos céus? As coisas que eu tenho feito são coisas de cidadão do reino do céu. As coisas que você tem feito são coisas de cidadão do reino dos céus. Então, o cidadão do reino dos céus é um representante do céu. E ele precisa, sabe o quê? Representar este lugar em outros lugares. Então, aonde você está, meu irmão, você está representando o céu. Aonde você vai. No lugar que você vai, então o Rei Jesus nos orienta assim, em Lucas, capítulo 22, versículo 29, ele diz: e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Então, assim como Jesus foi designado, Jesus veio aqui representar quem? O reino dos céus. Ele era o reino dos céus. Ele disse que assim ele designa quem? Nós outros que aqui estamos. Então, como cidadão do reino, não apenas representamos a cultura, mas o que? Carregamos o que? A autoridade do rei. A autoridade do rei desse reino está sobre você, está sobre sua vida. Que possamos viver como cidadãos do reino dos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, Pai, queremos dar graças ao Senhor, meu Deus, por esta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, porque, Senhor Deus, fomos escolhidos para ser cidadão dos céus, Senhor.
E nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos, Deus, a nossa vida, Deus, possa expressar esse reino, Pai. Que tudo aquilo, Deus, que desabona a conduta moral de um servo teu, Pai, que se estiver na nossa vida seja repreendido em nome de Jesus, Deus. Que possamos, Senhor Deus, ser verdadeiramente cidadão dos céus, Pai. Que possamos viver como tal, possamos expressar esse reino aonde chegarmos, Pai. Que o mundo possa ver, Deus, esse reino em nós, Deus, e possamos, Deus, ser aqueles detentores, Pai, da tua boa palavra, Pai, que as pessoas possam ser contagiadas, Deus, através de cada um de nós que aqui estamos, Pai. Que possamos ter consciência, Senhor Deus, que a nossa palavra, a nossa boca, o nosso ser, todo o nosso ser, Deus, deve expressar, Deus, as atitudes de um cidadão do reino dos céus. Desperta a sua igreja. Senhor Deus, levanta-nos a viver como verdadeiro cidadão dos céus, Pai. Não permite, Senhor Deus, que nada venha impedir essa nossa comunhão contigo, Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar hoje. Continua, Deus, operando nas nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo, Pai. Agora, Deus, seja com os teus servos que estão em viagem, Pai. Traz eles de volta, Deus, na tua paz, Senhor Deus. Acompanha, Senhor Deus, e protege e livra de todo mal, Pai. Obrigado, Deus. Nos conduz em paz ao nosso lar, Deus. E nos traz à noite, para que estarmos, Deus, louvando e bendizendo o teu nome. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silencioso, estamos despedidos. Eu queria pedir só um minuto aos irmãos aí. Deixa eu ver se tem uma informação aqui para eu passar para os irmãos.